Este é o primeiro videocast do Labicínio Unisanta Transmídia do Cineclube Lanterna Mágica da Universidade de Santa Cecília. Para este primeiro bate-papo, chamamos a bibliotecária, uma grande amiga aqui da Universidade de Santa Cecília, para poder falar um pouco do cinema na vida dela, na profissão, da bibliotecária, como que é esse universo dos livros e o cinema. E eu faço a primeira pergunta, Cibele, como e quando você começou a gostar de cinema? Poxa, desde que eu me entendo por gente, porque na verdade os meus pais sempre tiveram esse hábito de ir ao cinema e isso foi passado para nós, tanto para mim quanto para os meus irmãos. E assim, em relação ao ato de ir ao cinema e que filmes eu assistia, aí nos 5, 6 anos, eu lembro muito da questão dos filmes da Xuxa, em um em particular, Lua de Cristal, se não me engano o nome. Certo. Apesar de hoje eu não gostar da Xuxa. E qual foi essa influência que você lembra, assim, do cinema na sua infância? Além dos filmes da Xuxa, o que você lembra mais de influência, assim, que você acredita que vendo esses filmes te ajudou na tua formação, até não só como bibliotecária, mas como pessoa? Olha, eu acho difícil responder isso, Edu, porque sinceramente eu assistia filmes muito básicos, por exemplo, Xuxa, Os Trapalhões, eu assistia muita coisa já na TV, não me lembro de ter ido ao cinema para assistir Os Trapalhões. E os filmes da Disney, mas muita coisa eu assisti em fita, que hoje é DVD, enfim. Mas não consigo julgar se isso teve uma influência ou não, até porque não tinha essa maturidade. Sim, ok. Assim, o que o cinema representa no desenvolver da sua profissão? Saindo um pouco mais assim do lado só pessoal, da infância, Enfim, agora você, quando escolheu a profissão, trabalhar com bibliotecas, com livros, enfim, com todo o universo importante que tem a biblioteca, como que o cinema, ele ajudou você nesse desenvolver aí da tua profissão? Bom, eu posso considerar, nós consideramos os bibliotecários, o filme em si como uma fonte de informação. E ele dentro da biblioteca é mais um item documentário a ser processado e disponibilizado para os seus usuários, Então Entendi. seria mais nesse sentido, uma fonte de informação também. Além dos livros, nós consideramos também, e eu considero em particular. A gente até está fazendo um bate-papo aqui, a nossa ideia é que seja cada vez mais informal, e essa relação que o cinema tem, enfim, com todas as outras profissões, é um dos nossos focos de estudos também no Labicínio Unisanta Transmídia, que fica dentro da biblioteca, ou seja, a própria forma de você ver o cinema vai além também em questões quando você tem um cineclube, quando você tem outras ações, como aqui na biblioteca nós fazemos sarau, conexão cultural. E uma das coisas importantes que eu queria falar com você, saber a tua opinião, como que você vê a profissão da bibliotecária, a biblioteconomia, no universo do cinema. Como que é isso para você, que trabalha nessa área aí já há um tempo? Bom, é bem complicado. Os filmes mais antigos, eles remetem muito ao estereótipo da bibliotecária mesmo, no feminino, e a questão assim de ela ser uma pessoa mais de meia idade, com coque no cabelo, geralmente já com cabelos grisalhos, verruga, meio gordinha, e mal-humorada, um pouco seca com os usuários. Pedindo para fazer silêncio. Normalmente. Ou até tem, assim, brincadeiras, de matar com um facão por trás os usuários, tipo, dá um golpe, de traiçoeiro. Mas enfim, e tem esse lado. E também tem um outro lado, que é a questão do fetiche em relação à bibliotecária. Então, tem um filme que eu não vou me lembrar agora, estilo Sessão da Tarde, que fala que o cara sai com uma bibliotecária, essa bibliotecária ele desperta fetiche nele por ela ser justamente bibliotecária, de sair com ela e de repente ficar com ela lá dentro da biblioteca, enfim, etc. Então, tem muito esse lado também. Tá, e assim, como que você colocaria em relação a esse universo que o cinema traz das bibliotecárias, mas qual a razão para você, pessoalmente, que como a gente está conversando até há um certo tempo sobre essa questão, que assim, não só dentro do cinema é essa representação, mas na sociedade também é dessa forma. Assim. Esse estereótipo, ele ultrapassa, Talvez o cinema represente isso porque a sociedade mostra um pouco desse universo. Posso brincar com você agora? Pode falar. Até você mesmo, quando eu entrei aqui, você falou, nossa, a primeira bibliotecária jovem que eu conheço, que na época verdade. eu era,
Então, e assim, você vem de uma geração que tem muitas bibliotecárias que conseguem chegar em lugares que, aonde nesses locais, como aqui na Unisanta, são só bibliotecárias, não digo velhas, mas pelo menos bibliotecárias que já têm uma certa idade, de repente já passou ali dos seus 60 anos e tudo, mas é diferente de você ver uma bibliotecária com 20 e poucos anos. Você entrou aqui, acho que com 24? 22. 22, então, é muito raro, né? E assim, por que hoje a gente vê que as bibliotecárias estão cada vez mais jovens, vamos colocar assim, no universo, né, enfim, profissional e tudo mais, não fica só nesse universo que tem esse estereótipo das bibliotecárias mais velhas e tudo mais, então, enfim, dessa coisa de fazer o silêncio, né, como você colocou. Mas por que tem esse estereótipo ainda? Não sei. Eu acho que um pouco pela questão, antigamente, das bibliotecas mais tradicionais, hoje mudou muito, tanto a fonte de informação como, assim, o objetivo da biblioteca. Hoje ela é mais encarada como um centro cultural. Então, diversas coisas acontecem ali dentro, naquele ambiente. Antes, se a gente voltar lá no Nome da Rosa e tal, que citam muito esse filme, né, na área, é aquela coisa assim de esconder a informação. Então, os livros eram trancados, você nem tinha acesso às prateleiras, né? Alguém ia lá e buscava, que poderia falar, não tem esse livro. Então, era não era informação de livre acesso, né? Era mais... Eu acho que isso pode remeter a pessoas mais assim, a questão dos monastérios, aquelas coisas mais frias, que pode remeter isso à personalidade. Também, talvez, por essa representação. E aqui no Brasil, porque se você for pensar, o número de escolas de biblioteconomia é muito baixo. São mais nas federais e estaduais, particulares são pouquíssimas faculdades que têm esse curso, então não existe uma divulgação da profissão e as pessoas pouco conhecem. É interessante você tratar sobre esse assunto porque assim, a pessoa que estiver assistindo o videocast pode até achar estranho, poxa, mas eles estão falando de cinema, agora foi para biblioteca, né? E assim, ressaltar, né? Porque a bibliotecária ou o bibliotecário, enfim, ou cientista da informação, não trabalha diretamente só com bibliotecas, trabalha onde estiver informação. Sim, então, isso é muito importante. É lógico, em centros de informação, dentro da TV, então assim, em ONGs, enfim, tem vários lugares que o bibliotecário pode atuar. Sim. É que assim, a primeira coisa que vem, a biblioteca. Até porque, como são assim, relativamente poucos profissionais, acabam que muitos vão para onde? Para a biblioteca universitária. Sim. Né? Parece que é um caminho natural. Que é um caminho natural, que é onde tem muitos profissionais trabalhando. Sim. Então, esse ponto que a gente está tratando aqui é muito importante porque quem estiver assistindo no videocast vai entender um pouco melhor agora, porque tem uma relação que a bibliotecária ou o bibliotecário, ele tem um universo, às vezes o cinema não representa tão bem isso, de uma forma até proposital às vezes, e a nossa proposta de estudo é saber como que essas ações dentro da economia criativa, como que a gente trabalha, como que existe esse universo, como a gente futuramente vai conversar com um chefe de cozinha. E de repente o chefe de cozinha não é só aquele cara que de repente é o garanhão, que pega todo mundo na cozinha, que faz a melhor comida do mundo e que viaja o mundo, às vezes ele é um cara tranquilo, família. Então como que é isso? Hoje a gente conheceu um pouco mais de como que é esse universo das bibliotecas, da bibliotecária, do bibliotecário, enfim, do cientista da informação. Né? Então acho que isso é legal. Em diferentes áreas, em diferentes ambientes. Justamente, então assim, que quem faz cinema possa assistir esse videocast e olhe diferente, que a bibliotecária não só é aquela que está com a foice, com a verruga na ponta do nariz, enfim, essa é uma das propostas, né? Por isso a gente começou com essa questão dessas convergências. Então nós não saímos do assunto cinema. Bom, voltando a essa parte do cinema, né, que a gente agora teve um pouco mais de conteúdo sobre a sua profissão. Agora, voltando a essa questão de como que você se relaciona com o cinema, qual é, assim, momento ou o que já mudou na sua vida a partir de um filme? Você lembra de algum momento? Eu sei que às vezes é muito amplo. Nossa, isso, né? Até assim, perguntar agora eu teria que refletir mais. Mas algo que vem assim, se não Olha, aparecer... eu posso falar no geral, por exemplo, que agora não tá me vindo um filme específico. Mas quando eu gosto muito do filme, eu saio leve, eu saio com vontade. Às vezes aquele filme, ele me inspira a fazer alguma coisa, a ter uma atitude diferente. Você lembra de um filme que aconteceu isso, assim? Clique. Tá. E aí ele de repente, que ele fala da questão do trabalhar e às vezes
não se dá conta de algumas coisas que estão passando no seu dia a dia, enfim, ele faz uma reflexão um pouco sobre isso. E aí, após eu assistir, eu falei, poxa, você começa a mudar um pouquinho. Lógico que o processo é lento, né? Porque toda mudança... Mas tem vários filmes, Elza e Fred... O que te causou Elza e Fred? Poxa, o amor, né, depois, assim, que às vezes a gente tem aquela coisa, mas o amor na terceira idade, aquela questão, e tudo recomeça sempre, eu acho que é possível. E, nossa, me encantou esse filme, gostei bastante. Então, de alguma maneira, todo filme, acho que toca a gente de uma certa forma. Então, sobre essas questões todas, né, de você sentir essa relação com o cinema que você coloca, de gostar tanto, buscar essa informação, a partir do filme, da sua vivência e tudo mais, a gente já falou um pouco também do seu universo, da sua profissão. O que te faz ir ao cinema? Você como uma pessoa que trabalha com a informação, o tempo inteiro trabalha com pessoas, o que te causa, assim, aquela, poxa, hoje eu vou ao cinema? São vários fatores. Primeiro, pra mim é lazer, é entretenimento, adoro final de semana eu penso, vamos no cinema, né? Eu gosto de ir bastante com meu marido e acho que é questão de você se arrumar também, ter um horário, você fica lá realmente focada no filme, diferente de você assistir em casa, porque, sei lá, vai tocar o telefone, ou aí você vai apertar o stop, enfim, algumas coisas assim. E a questão da tela, eu acho que também lembra um pouco da infância, não sei. Estranho, uma relação, um link, alguma coisa, mas por prazer mesmo. Pela questão assim, de relaxar, daquele momento que é gostoso. É por isso que eu fiz uma referência ao seu trabalho, né? À sua profissão, no caso. Então, assim, porque você trabalha com informação e você está buscando também no cinema, com entretenimento, enfim, com esse momento mais tranquilo, de também lembrar da infância e gostar de estar entre as pessoas. Acho que é essa troca bem interessante. É muito gostoso. Depois do cinema, comentar sobre o filme e assistir filmes diferentes. Eu procuro assistir mais filme europeu, que eu gosto bastante, e em particular os filmes franceses, que eu acho bem diferente, eu gosto. Filme argentino também acho legal, interessante. Até para treinar o espanhol, eu gosto de assistir, ou alguma coisa em inglês, tento não ficar lendo a legenda. Então também tem essa parte. Agora puxando um pouco a sardinha pro lado aqui da gente, né, do grupo do Cineclube, né, onde está o Labicínio Unisanta Transmídia, e fazendo essas relações aí com também os outros universos, como na profissão biblioteconomia, qual a importância de ter um cineclube dentro de uma biblioteca? Total, né? Eu desconheço, pelo menos aqui no Brasil, você sabe de outra biblioteca que... Tem na USP, né? Dentro da biblioteca? Tem, na verdade não é dentro, não é dentro, né? Trabalha junto. Trabalha junto, mas não assim... é dentro, é verdade. Ser dentro da universidade, que eu dentro digo, da universidade, né? É diferente. Mas assim, dentro, né, é uma coisa só, é o que vem o novo papel da biblioteca, nem é tão novo assim, em relação a ser um centro cultural, e isso faz parte ter um cineclube dentro da biblioteca. Ok, o nosso técnico está falando que tem o quê? 10 minutos? É isso? Ok, então como é um videocast, a gente pode conversar com o técnico, conversa com o entrevistado, faz parte dessa brincadeira também, porque a gente em futuros videocastings, né, nós vamos também mostrar o por trás das câmeras, né, enfim, vamos conversar com o técnico também. Quem está atrás da câmera hoje é o Alex Ramos, que é, digamos, um grande apoiador do Cineclube. Eu não digo nem que ele é estagiário, nem funcionário, nem nada nesse sentido. É um grande apoiador, é o Alex Ramos, que trabalha com a gente há muito tempo, né? Então é importante que a gente fale um pouco desse universo. Bom, para encerrar, aquela questão, né? Afinal, o que é o cinema para você e representado em um filme favorito? 2 perguntas e uma só, para terminar. Nossa, difícil. O que é o cinema e representado em um filme? Um filme representado em um filme? Poxa. Ai, Eduardo. Então agora a gente são tantos filmes. O primeiro que surge, assim, que te faça falando, vale a pena falar desse? É uma pergunta um pouco realmente ampla, porque se perguntar para mim, realmente, talvez eu tenha um, mas é difícil, porque esse um difícil, porque tem tantos filmes. Olha, eu vou falar um que eu assisti recentemente e me marcou bastante. O do Budapeste. O Grande Hotel. Grande Hotel Budapeste. Muito bom. E eu posso falar que ele é cinema, no sentido assim que é uma filmagem diferente, a fotografia, o enredo, entendeu? Como é contada a história.
brinca muito, é muito lúdico e ao mesmo tempo para contar questões que não são tão brincadeirinhas assim, entendeu? É bem legal, gostei bastante. Bom, então esse foi o primeiro videocast, né? Mas é difícil essa pergunta. Tem realmente, muitos filmes, uma pergunta de Benjamin Button. Sim, enfim, eu Tem acho vários que filmes. daria pra gente conversar bastante sobre todos Segredo dos Seus Olhos. esses filmes preferidos, né, que a gente tem até aqui também na biblioteca. Verdade. Para encerrar, como a gente está falando de livros, né, de biblioteca, um lugar tão especial para mim também, que sempre trabalhei há muito tempo em biblioteca, não digo sempre, mas trabalho pelo menos há mais de 22 anos dentro de biblioteca, e eu indico esse livro, né, até a gente ia pedir para a Cibele, mas acabou não dando tempo, ela vai indicar um outro livro, depois a gente coloca escrito aí. Afinal, quem faz os filmes? São entrevistas feitas por Peter Bogdanovich, ele entrevista vários outros grandes cineastas também, ele também é um grande cineasta. Enfim, nisso ele vai falando um pouco do que é fazer cinema, trabalhar com cinema no dia a dia. Bom, Cibele, mais uma vez, obrigado. Posso indicar o livro? Não, então já indica agora. Eu vou indicar dois. Um Literatura Nacional, recente, da Fernanda Torres, Fim, ótimo, legal. Excelente. E um estrangeiro que é meu autor... meu autor não. Meu escritor favorito, que é o Joyce Garden, O Dia do Coringa. É muito bom, ele é um escritor norueguês, meu favorito. Ele é famoso pelo livro Mundo de Sofia, mas ele tem vários outros excelentes. Aí fica a minha dica. Sim, legal. Então, e aí eles têm aqui na biblioteca. Sim, isso é legal. Porque quem for aluno, funcionário, pode me pegar. Pode pegar. Tá, e como a gente está fazendo um videocast pela primeira vez, né? Ele não é só um piloto, mas enfim, tem toda uma questão de adaptação também. A gente acha muito importante a gente colocar sempre as nossas dificuldades, os nossos anseios na gravação também. Então não ficar só escondendo e colocar só na produção. Lógico, tem muita coisa que acontece na produção que a gente não coloca nesse dia a dia. Mas é importante deixar registrado isso. Então, mais uma vez, obrigado, Cibele, até pelas dicas agora no final, que ficou, né, mesmo que a gente não tenha combinado antes, enfim, ficou até mais verdadeiro. É verdade, isso. É o que eu lembrei. Ok? Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima.